Então, pessoal, dando continuidade, a dosagem racional aí dos antimicrobianos, ela é fundamentada na sua farmacodinâmica e nas propriedades farmacocinéticas, né? Farmacodinâmica, a gente sabe, no caso, né, seria a relação entre a concentração do fármaco e o efeito antimicrobiano, e as propriedades farmacocinéticas baseadas na absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do fármaco pelo organismo. Duas propriedades aí importantes, né, que a gente vai demonstrar agora, que tem influência significativa na frequência da dosagem, são aí o efeito bactericida, concentração dependente, e tempo dependente, que são determinantes aí da dosagem. Então, usando essas propriedades, a gente consegue aí otimizar a dosagem do antibiótico e, com isso, melhorar o resultado clínico e possivelmente aí diminuir o desenvolvimento de resistência. Então, como que isso funciona? Vamos aprender aí pelo exemplo, por isso que eu separei duas imagens ilustrativas, o gráfico A e o gráfico B, para a gente conversar e demonstrar como que funciona. Então, pessoal, vamos lá. O gráfico A está aqui falando a respeito da trobamicina. Trobamicina, vocês vão ver que é um fármaco aí da família dos aminoglicosídeos. Então, aqui a gente tem o tempo revelado, né, em horas e a unidade formadora de colônias por ml. Unidade formadora de colônias de bactérias, né, no caso, por ml. Escala aqui logarítmica, ok? O que a gente percebe? Então, aqui a gente tem, né, a linha escura representando, né, o controle e as concentrações inibitórias mínimas de um quarto, né, a 64, que seria a concentração aí inibitória mínima. O que a gente percebe? Que à medida que a gente aumenta a concentração da trobamicina, nós, então, diminuímos a formação, a unidade, né, formadora de colônias, ou seja, o crescimento do micro-organismo, né? Ou seja, a gente aumenta a taxa de morte, né, uma vez que a gente está aumentando a concentração do antibiótico. Aumentou a concentração do antibiótico, reduziu o número de unidades formadoras de colônia. Então, a gente pode dizer que a taxa de mortes bacterianas aumenta quando a concentração ultrapassa de 4, né, que a gente está vendo aqui, ó, 4, concentração inibitória mínima, a 64 vezes, né, da concentração inibitória mínima do fármaco contra o organismo. Então, a gente fala, né, que nós temos aí o efeito bactericida, ou seja, o fármaco que vai levar à morte, concentração dependente. Então, a ação do fármaco depende da concentração. À medida que eu elevo a concentração, eu aumento a taxa de matança. Então, certos antibióticos, incluindo aí os aminoglicosídeos, a trobamicina faz parte dela, mostra aí um aumento significativo da taxa de morte bacteriana se a concentração do antibiótico supera de 4 a 64 vezes a concentração inibitória mínima do fármaco para o micro-organismo infectante. Então, a gente pode dizer, né, que a administração de um antimicrobiano que exibe essa propriedade bactericida, concentração dependente, em um único bolus diário, né, onde alcança aí picos elevados de concentração, favorece a morte rápida dos patógenos infectantes. Ok? Ficou claro isso? Então, aqui nós temos a ação do fármaco dependendo da sua concentração. Porém, existem fármacos que sua ação não depende da concentração. A gente fala então que é concentração independente ou efeito bactericida tempo dependente, ou seja, ele está dependendo mais do tempo do que da concentração para fazer a eliminação do micro-organismo, da bactéria. Então, nesse caso aí, a gente tem a tircacilina como exemplo. De novo, tempo versus unidades formadoras de colônia. Então,
Então, a gente tem aqui, né, aqui também em preto, representando o controle e as outras cores aqui, representando as diversas concentrações, agora não mais da tobramicina, mas sim da tircacilina. O que a gente observa? A gente observa que esses fármacos, eles não exibem a propriedade concentração dependente. Percebam que a partir, né, de 4, se eu aumentar para 16 e de 16 eu aumentar para 64, a concentração inibitória mínima, isso não está levando a muita diferença aí na taxa de morte de bactérias, ou seja, não há um aumento significativo, né? O que leva, né, esse aumento significativo de morte, né, das bactérias? O tempo e não a concentração. Então, a gente pode dizer, né, que o aumento da concentração de antibióticos, né, em múltiplos, né, da concentração inibitória mínima, ou seja, à medida que eu vou aumentando a concentração, ele não aumenta aí significativamente a taxa de morte. Então, ele não está associado à concentração dependente, por isso que a gente fala que ele é concentração independente ou bactericida tempo dependente. Então, pessoal, antimicrobianos, no qual aí o efeito bactericida dose dependente não é significativo, ele tem aí a sua eficácia clínica prevista pela porcentagem de tempo que a concentração sérica do fármaco permanece acima da concentração inibitória mínima. Então, se eu tiver 4, né, a concentração de 4 aí, acima da concentração inibitória mínima, e estabelecer um tempo apropriado, nesse caso aqui de 8 horas, isso será suficiente para elevar a taxa de morte bacteriana. Não é necessário eu elevar a concentração inibitória mínima a 64 vezes para que em 8 horas eu observe, né, uma concentração menor acima, né, no caso 4 vezes acima da concentração inibitória mínima, já seria aí suficiente em 8 horas para eliminar o micro-organismo, não sendo necessário elevar 16 ou 64 vezes acima da concentração inibitória mínima para eliminar o micro-organismo, ok? Então, a eficiência desses fármacos estão baseados no tempo e não na concentração. Fármacos que estão, né, classes de fármacos, na verdade, que estão dentro aí dessa perspectiva são os beta-lactâmicos, os macrolídeos, a clindamicina, os glicopeptídeos, a linezolida. Aí você fala, ora, são tantos nomes, nós vamos percorrer por essas classes, ok?